Indo mais pro lado da prática da arbitragem, da parte técnica, a gente tem acompanhado um avanço tecnológico significativo com o VAR, mas a gente não tem o avanço da arbitragem, sim, tipo, a diminuição das polêmicas. O que você acha que está faltando no futebol para que essa integração da tecnologia com o esporte aconteça com eficácia? Manu, isso aqui dá o podcast inteiro. Porque, olha, a gente achou que a tecnologia vinha para acabar com as polêmicas e, na verdade, ela só criou mais polêmica. Eu sou muito a favor da tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia a favor do esporte. Até para a gente tentar zerar não, mas diminuir o número de erros. A tecnologia que a gente tem hoje, na teoria, ela é para diminuir grandes erros, erros claros e óbvios, assim como diz o protocolo do VAR. Mas aí a gente tem alguns pontos. Por exemplo, a tecnologia usada hoje aqui no Brasil e na maioria do mundo, tirando a que a FIFA usa e que a UEFA usa em determinados torneios, que é a questão do impedimento semiautomático, quando você fala disso, o impedimento que a tecnologia usada no VAR hoje para impedimento, tem estudos que mostram que você tem uma margem de erro de 30 centímetros. 30 centímetros num lance ajustado, em média, é muita coisa. Ou seja, a tecnologia usada hoje para fins de impedimento, tirando a semiautomática, entre aspas, ela não veio fazer justiça. Ela vai continuar te deixando com dúvida e cometendo erros. Então, ela não veio zerar o erro de um impedimento ajustado. E mesmo a semiautomática, a Premier League, ela pretendia colocar a semiautomática agora em outubro. Eles estão postergando, porque eles ainda não têm confiança 100% nem na tecnologia semiautomática. Então, quando você fala na tecnologia em si, naquilo que é um lance factual, que não cabe interpretação, que é uma linha, você não tem ainda uma tecnologia tão avançada como poderia para fazer justiça. Agora, o outro ponto é a questão dos lances. Olha, isso é pênalti? Claro, isso não foi pênalti. Ah, isso aqui é cartão vermelho, isso aqui é cartão amarelo. A intervenção do VAR, hoje, ela ainda não achou qual é o ponto correto. Então, você não tem critérios de intervenção do VAR, o momento que tem que intervir, aonde não tem, você não tem critérios de arbitragem no campo. E aí, eu acho que o ponto principal para a tecnologia hoje, ela ainda ser muito questionada, tirando a questão do impedimento que a gente já falou, é justamente a falta de critério. A gente vê falta de critério do próprio árbitro durante o jogo. A gente via, vocês são mais novos, eu vou falar que eu lembro pouco disso também, mas teve uma época que o Paulistão usou dois árbitros no campo. Um árbitro numa metade e outro árbitro numa outra metade. Fez esse teste. Por que não deu certo? Porque tinham critérios diferentes. Então, o árbitro marcava uma falta aqui e no outro lado do campo o outro árbitro não marcava. Se você vai por esse princípio, é a mesma coisa que acontece hoje com o árbitro em campo e o VAR. É cada um com um critério, assim como era um árbitro num campo e o outro árbitro no outro lado do campo. Então, essa questão de uniformidade de critérios é um problema hoje. E eu acho que você não tem um critério porque falta o árbitro entender mais de futebol. E quem faz a regra, que vem lá da International Board com a FIFA, e faz as orientações, eu falo isso sempre. Quem me acompanha sabe. Parece que não assiste futebol, não entende futebol e não gosta de futebol. A regra, ela tem lance que ela não cabe interpretação. E nesse lance que ela não cabe interpretação, por exemplo, tirou a camisa na comemoração do gol, é cartão amarelo, não cabe interpretação. Maravilha, fácil para todo mundo. Aonde cabe interpretação, o árbitro precisa entender muito mais de futebol do que de regra. E a gente vê uma falta de entendimento grande, e isso entra nessa questão de critério, no que é orientado hoje, e aí você vai ter um problema gigante, que é esse que a gente está tendo. Eu, pelo menos no meu trabalho hoje, antes eu só tinha que comentar do árbitro em campo. Hoje eu tenho que comentar do árbitro e do VAR. Dobrou o trabalho, porque a polêmica é ainda maior.